Fala gurizada, tudo bem? Sou eu, professor Magnus Magnews. Irã, Estados Unidos, Iraque, Magnus, como é que esse conteúdo pode aparecer na prova? Calma, eu vou te mostrar uma questão que envolve esses três. Vem! É muito comum nas provas, testes, exercícios, concursos aparecerem questões do mundo contemporâneo promovendo reflexões sobre o passado. Vem comigo. Olha só o que diz o enunciado desse exercício. A existência de atritos internos entre os árabes é um argumento para que alguns autores afirmem ser política e não religiosa a causa dos choques no Oriente Médio. A tradição do Oriente é juntar todas as formas de ver o mundo, inclusive as políticas e religiosas. Certamente a religião sozinha não explica nada no Oriente Médio, bem como a política. É preciso estar atento à variedade de fatores que levam às guerras, fatores que vão do subsolo, petróleo, ao céu, religião. Livro do professor Leandro Carnal, Oriente Médio, datado de 1994. O texto se aplica às razões que motivaram a Guerra Irã e Iraque, 1980 a 88, explicadas. Vamos às proposições, mas antes vamos conceituar a Guerra Irã e Iraque. Vem! Gurizada, essa guerra que vai de 1980 até 1988, portanto quase uma década, colocou de um lado o Irã sob controle do Ayatollah Khomeini, o Irã xiita, versus o Iraque sunita de Saddam Hussein, do ditador Saddam Hussein, que recebia financiamento e apoio direto dos Estados Unidos, da União Soviética, da Arábia Saudita, de Israel, da Grã-Bretanha, do Egito, da França, da Itália e da Alemanha. Saddam Hussein tinha como objetivo monopolizar a região chamada de Chattel Árabe, que dá acesso ao Golfo Pérsico, né, com o objetivo aí de escoar a produção petrolífera. Vou colocar aqui, ó, Golfo Pérsico, região do Golfo Pérsico, tranquilo? E ao mesmo tempo o ditador iraquiano Saddam Hussein tinha como preocupação a difusão do xiismo em seu território, que como a gente pode ver não era só uma preocupação do líder iraquiano, tranquilo? Esse confronto, que durou cerca ou quase uma década, ceifou 1,5 milhão de pessoas e só terminou com um cessar-fogo. Tudo bem? Vamos voltar para as alternativas, vem comigo. Olha só o que diz. O texto se aplica às razões que motivaram a Guerra Irã-Iraque, 1980 a 88, explicadas. Letra A. Pelo ódio pessoal de Saddam Hussein a Khomeini, uma vez que foi expulso do Iraque quando de seu exílio. Khomeini esteve exilado no Iraque em 1979, assume o poder no Irã. Mas não foi o ódio pessoal do Saddam que promoveu uma guerra de quase uma década. Foi em função de um contexto econômico e político. Então eu já vou riscar isso aqui. Agora, a segunda sentença está correta. Os fatos históricos registram que havia sim ambição dos iranianos sobre a região petrolífera de Kirkuk, sob controle do Iraque. Então eu vou tirar o primeiro item, falsão. Vamos à letra B. Pela preocupação de Bagdá com a evolução do islamismo xiita após a Revolução Iraniana, promovida pelo Ayatollah Khomeini, e a questão da partilha das águas do Estreito do Chattel Árabe, aquela lá que deságua no Golfo Pérsico. Por enquanto, letra B, ok. Olha só. Pelo receio dos iranianos apadrinhados pela União Soviética. Não, estão rivais da União Soviética, né? Inclusive o Khomeini caça o Partido Comunista Iraniano, né, lá em Teherã. Então já coloca um falsão aqui. Em relação à proximidade dos iraquianos com os israelenses e Estados Unidos. Vocês viram que esse grupo estava, sem sombra de dúvida, ao lado do Iraque. Selada com um tratado que garantia a devolução das colinas de Golã. Não, as colinas de Golã foram conquistadas por Israel diante do conflito com a Síria e não com o Iraque. Então vou colocar, inclusive, as colinas de Golã estão até hoje sob controle, em sua maioria, de Israel, tá? Então vou colocar aqui, ó, Israel versus Síria. Tudo tranquilo? Falsão aqui. Letra D. Pela proximidade religiosa entre curdos e iranianos.
curdos são sunitas, iranianos são xiitas, já deveríamos relativizar essa proximidade religiosa, que ameaçava com protestos a política interna iraquiana e o avanço das propostas de pan-arabismo de Gamal Abdel Nasser, que era presidente do Egito na época. Em 1970 ele falece, então já tem um erro de cronologia. E segue que afetavam o desejo de hegemonia oriental de Saddam Hussein. Não afetavam. Aliás, Saddam Hussein também era um difusor do pan-arabismo, bem como Gamal Abdel Nasser. Então, falsão aqui. Pela reação do fortalecimento do islamismo xiita liderado por Saddam Hussein. Saddam Hussein não é um líder xiita, Saddam Hussein era um líder sunita, gurizada. Vou colocar aqui, ó, sunita, tá bom? E aí eu já arrancaria, né, essa letra E. E aí eu já eliminaria letra E, que causava concorrência à postura sunita do governo revolucionário na Caxemira. Percebe que ele já quer confundir a gente colocando um conflito entre Índia e Paquistão. Não tem nada a ver, que por sua vez recebia apoio do Irã e da União Soviética, né? O próprio Paquistão é um país de sua maioria sunita e não xiita, tranquilo? Vou colocar um Fzão aqui. Resposta que nós marcamos, vamos analisar o gabarito, né? Vem comigo. Então, gurizada, eis aqui o gabarito da UNAERP, letra B, Universidade de Ribeirão Preto, que promoveu uma reflexão acerca da guerra do Irã-Iraque, trazendo um aspecto do mundo contemporâneo. Tranquilo? Da mesma forma, isso pode acontecer na tua prova. O protagonismo norte-americano e iraniano pode promover uma reflexão sobre um fato do passado. Eu vou nessa, valeu!